Hoje, terça-feira você já sabe, é dia dela, nossa colunista Marcela Tropp, especialista em gestão pública. Tema de hoje, corte de árvores em Belo Horizonte. A gente tem falado muito sobre isso, mas quais são as regras? Como é que funciona? Você sabe tudo sobre o tema? A gente debate isso hoje aqui na segunda edição do Central 98. Marcela, bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. O bicho tá pegando em Belo Horizonte quando se fala de poda e supressão de árvore. Todo mundo que quer cortar não consegue e a prefeitura tem feito essa supressão em locais que a população não está entendendo direito por que está acontecendo. Desde a história da Stock Car, que essa pauta vem ficando mais latente aqui em Belo Horizonte. E no meu Instagram não param de chover perguntas por que as árvores da Pampulha foram cortadas, por que as árvores da Raul Soares foram cortadas e por que a bendita árvore que vai cair na minha casa nos próximos dias tem 2 anos que a prefeitura não atende a solicitação. Será que a gente está fazendo do jeito certo mesmo a solicitação ou será que é uma bronca que a gente tem que dar lá na Secretaria da Prefeitura de Zeladoria Urbana? Fica aí essa pergunta para o nosso programa de hoje. E realmente, Marcela, a gente recebe aqui no Central 98 muitos relatos de pessoas que falam do dia a dia. Falam, olha, tem uma árvore na porta da minha casa que está levantando a calçada, que está ameaçando derrubar o muro do vizinho, que está perigosa, está torta. A gente amarrou aqui com o que pôde, já chamamos a prefeitura e a gente não conseguiu ainda a supressão da espécime. E aí, por outro lado, a gente tem, para realização de eventos, teve o corte de árvores também na Praça Raul Soares. Como é que fica essa questão? Tem uma regra, né? Tem um prazo, por exemplo, para essa solicitação que o cidadão abre 6 meses, 1 ano, 5? Como é que funciona? Porque muitas vezes, se realmente está ameaçando ali, né, a segurança de alguém, a gente entende que deveria acontecer o mais rápido possível. Mas a gente sabe que nem sempre é a realidade. Bom, para começar, árvore em Belo Horizonte, ninguém pode cortar sem pedir autorização da prefeitura. Seja na sua propriedade privada ou seja na sua calçada, numa praça ou então num canteiro central. Quem gerencia todo esse parque arbóreo de Belo Horizonte é a prefeitura. Então, o que o cidadão tem que fazer? Dentro da casa dele ou na calçada, que é responsabilidade dele, nós falamos disso aqui semana passada, ele precisa abrir uma solicitação no 156 ou no portal da prefeitura, no portal de serviços, e colocar lá se é poda ou se é supressão. Na sequência, a prefeitura vai mandar um técnico até essa árvore para fazer uma avaliação. Se está na época certa de fazer a poda, se é para fazer supressão, vai analisar as raízes e vai tomar a decisão ou não de fazer a supressão. E depois um outro setor é que vai remover aquela estoca, né, que é o toco ali da árvore que fica. E depois um outro setor vai fazer aquele acabamento que muitas vezes fica horroroso de cimento, tampando o lugar onde jaz uma pobre coitada árvore. É assim que funciona o processo. Só que hoje eu tenho recebido muitas demandas, até no meu gabinete mesmo, de pessoas que fizeram a solicitação há muito tempo e que a prefeitura sequer foi lá, mandou um técnico olhar a árvore e quando foi, deu um parecer diferente. Ah, não, a gente não acha que tem que suprimir e passam-se 2, 3 meses, a árvore cai. Cai, arrebenta a fiação, causa um dano ali no carro, derruba um muro. E aí a pessoa fica assim, poxa vida, o técnico veio aqui, fez uma avaliação, eu confiei e ainda bem que só foram danos materiais, porque poderia ter acontecido como aquele caso do passado, né, que uma idosa infelizmente faleceu no Parque Municipal, porque uma árvore podre caiu em cima dela. E aí, essa discussão das árvores me deixou muito curiosa, porque hoje a gente só faz a gestão das árvores de maneira reativa. Então, o cidadão, ele aciona a prefeitura e a prefeitura vai lá fazer essa avaliação da árvore. A gente deveria fazer isso, né, no mundo dos sonhos, de maneira preventiva. A prefeitura deveria catalogar todas as árvores da cidade, ter ali as espécies mapeadas, para a gente saber de quanto em quanto tempo tem que podar, onde que estão essas árvores geograficamente, até para poder punir quem corta ilegalmente, quem poda ilegalmente, e ela fazer uma gestão preventiva desse parque arbóreo ou dos indivíduos arbóreos, que é como a prefeitura gosta de tratar. Infelizmente, não é assim que acontece hoje, mas é uma forma que a gente tem que mudar a lógica da gestão pública mesmo, para conseguir evitar esse desgaste que o cidadão tem nesse processo que é muito moroso, porque a fila é enorme mesmo. Até aqui a gente teve uma situação aqui na frente da rádio, a gente tinha uma árvore que ela estava inclinada aqui na Nossa Senhora do Carmo. E essa árvore, nós tivemos em 2 meses, vamos colocar assim, pelo menos 4 acidentes. Veículos grandes que passam e atingiram essa árvore. Depois de um monte, né, da gente reclamar, o Paulo ameaçar cortar a árvore aqui no programa e tudo mais, a prefeitura fez esse corte da árvore. E aí a gente
trouxe aqui no Central 98 um integrante da prefeitura ligado à subzeladoria da prefeitura, né, que cuida dessa parte, e ele afirmou que esse levantamento está sendo feito novamente. A gente já teve um levantamento das árvores aqui de Belo Horizonte, sumiu esse levantamento ou perdeu o prazo, não sei qual é a explicação, e eles falaram que estão fazendo novamente esse levantamento. Só que um prazo muito grande para ele ficar pronto. Esse levantamento seria, na sua opinião, esse mapeamento seria essencial para a gente tirar essas árvores que estão, né, na iminência de queda, e tiraria também um pouco dessa polêmica, que aí você tem um laudo ali para apresentar. Olha, João, várias coisas podem ser feitas. Com certeza, esse mapeamento preventivo é fundamental. Para a gente ter noção do nosso Parque Arbóreo, Belo Horizonte não é uma cidade com poucas árvores. Eu sei que isso pode parecer contrassenso, mas eu fiz uma busca ao redor das outras capitais e Belo Horizonte não está mal no ranking em relação a outras cidades. Eu só acho que tem uma má distribuição. A gente tem uma concentração maior das árvores na Regional Centro-Sul e em outras regionais a gente sente até mais calor, porque realmente tem menos árvores ou não tem tantos parques para que a gente consiga ver esse volume mesmo do Parque Arbóreo. Mas voltando à sua pergunta, tem várias coisas que podem ser feitas e para mim a gestão pública na cidade tem que cuidar de poucas coisas de zeladoria urbana. Tem que cuidar da limpeza, tem que cuidar desse mapeamento das árvores, tem que cuidar da manutenção das praças e isso é o básico. É o básico que precisa ser bem feito. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho, é muita árvore mesmo. Mas quando a prefeitura tem esse mapeamento preventivo, vai ficar muito mais fácil dela gerenciar no médio e no longo prazo e, inclusive, de contar para a população. População, tive que cortar a figueira que estava na Praça Raul, o flamboyant. Na Praça Raul Soares, porque estava com risco de queda. Olha aqui, eu tenho 5 laudos aqui dessa figueira nos últimos 5 anos. Infelizmente, não teve outra solução. Mas, em compensação, estou aqui com outras 20 mudas que eu vou plantar aqui mesmo na Raul Soares. Vocês podem até acompanhar. Eu acho que quando você tem o cuidado preventivo, é mais fácil de comunicar com a população. E eu até busquei informações em relação a esse mapeamento, porque eu sei que ele começou no Parque Municipal, em função daquele acidente que eu comentei aqui com uma idosa dentro do parque. E eu não encontrei. Eu achei a publicação no Diário Oficial, mas eu não encontrei a conclusão desse estudo, desse mapeamento. Ele deve estar sendo feito, ainda não terminou, mas eu imagino que a prefeitura deve estar fazendo isso via satélite, que é uma contratação muito cara e que, infelizmente, passam-se 2, 3 anos e você precisa fazer de novo. Então, não sei também se é a melhor forma de fazer. Marcelo, eu concordo com você nessa questão da transparência. Vamos relembrar histórias de Belo Horizonte mesmo. A gente teve aqui em Belo Horizonte uma situação muito crítica, que é a questão dos ficos. A gente tinha aquela praga da mosca branca, sim, que atacava esses ficos e depois descobriu outra praga, que era aquele besouro, eu não lembro o nome dele. Aí a prefeitura fez um trabalho de chamar a imprensa, chamar a população, os ambientalistas, né, que tem, a gente lembra, tinha imagens deles abraçando as árvores, falando não quero que cortem tudo, e foi uma polêmica danada. Depois, todo mundo entendeu que precisava, sim, de ser cortados por causa das pragas, né? São árvores que era ali eu sou ruim de localização, onde é que tinha até uma feira ali entre a Francisco Salles, ali aquela do Hospital João 23 e aquela rua de trás que chega ali no Santo Agostinho. Santo Agostinho, no Arnaldo, tô ficando doido, tá vendo? Na Avenida Brasil, que tem uma praça ali, e ali era lotado de ficos, e a prefeitura teve que cortar vários. Sim. Por causa dessa praga. Agora, se faz uma questão mais transparente, né, mostrando, ó, aqui nós temos esse problema, né, citando a praga, mas poderia ser outra. Aqui a gente tem um problema que essas raízes aqui não estão tão boas, tão fracas. Nós estamos falando ali da Raul Soares, que é um local que passa muita gente, né? Então pode ter um risco de queda. Então acho que a transparência é o primeiro ponto que eu concordo com você e a gente já reclamou aqui algumas vezes. Eu acho que às vezes falta essa informação chegar para a população, o que não chega da forma devida que deveria ser. E essa informação, esse trabalho preventivo também até justificaria quando acontece um acidente, porque acidentes também acontecem. Então às vezes a gente tem ali um raio que acerta uma árvore super saudável, que não tinha risco nenhum de queda, mas foi atingida durante uma tempestade por um raio e caiu. E aí muita gente fala, mas tá vendo, a prefeitura não corta as árvores, a árvore caiu. Aí a prefeitura, não, mas aquela era uma espécie saudável, mas não tem um laudo preventivo anterior. Então, até nessa justificativa de que, em alguns momentos, aquilo era inevitável. Porque se a gente for parar para pensar, qualquer árvore pode cair aí se for atingida por um raio. Então, o que a gente faz? Corta todas as árvores da cidade preventivamente? Claro que não, mas ajudaria também nesse trabalho até de justificar que, olha, esse caso aqui realmente não tinha o que ser feito, foi uma fatalidade.
Eu até pesquisei como é que outras cidades fazem, né? Porque, assim, a gente trouxe aqui semana passada o debate das calçadas. Aí eu descobri que lá em Washington eles estão fazendo um teste de uma calçada um pouco mais maleável, né? Que ela é feita de borracha, que consegue comportar o crescimento dessas raízes e não precisa ficar trocando o cimento toda hora ali no acabamento do passeio. Como que outras cidades do Brasil fazem essa gestão das árvores na cidade? Eu achei um case legal lá de Campinas, que a turma desenvolveu um rastreador via satélite que fica monitorando as florestas e tanto as nativas quanto as plantadas em tempo real. Eu fiz um comentário aqui anterior dizendo que a prefeitura estava fazendo um mapeamento. Eu falei que era por satélite, eu falei errado. Na verdade, é um retrato que a prefeitura faz que chama voo. Ela usa isso para o IPTU, para calcular as plantas das casas e tal. E lá em Campinas, eles usaram essa tecnologia que chama Forest Watch, que é uma solução inovadora, tecnológica, que monitora essas árvores em tempo real e que pode ser uma solução para Belo Horizonte. E aí fica aqui o meu debate. Será que só tem árvore que a raiz cresce na horizontal? Será que não tem árvore que a raiz cresce na vertical para a gente parar de ter esse problema com as calçadas? Porque os dois temas eles se relacionam muito, né? A acessibilidade fica ruim muitas vezes por causa das árvores e a prefeitura prefere cortar por causa disso. Ah, você tem um risco de queda porque a árvore não está saudável e aí foi feito um laudo ali, tem que fazer uma poda de um certo jeito que a árvore acaba morrendo. Poxa vida, vamos pensar fora da caixa, né? Tem um outro exemplo legal que acho que vale comentar aqui, que em Curitiba, lá na época do Jaime Lerner, né, que é grande referência no urbanismo para todos nós, eles não tinham dinheiro para fazer essas grandes barragens que são feitas aqui em Belo Horizonte, esses reservatórios, né, esses grandes bancos de cimento. E Curitiba sofria com enchentes. O que eles decidiram fazer de forma barata? Eles construíram parques e grandes bolsões com árvores e quase que pântanos mesmo, que quando a chuva vinha, a cidade conseguia acomodar nesses bolsões toda essa água e resolvia um problema de drenagem que Belo Horizonte também vive e que poderia ser uma solução. A gente poderia aproveitar esse replantio de várias árvores que estão sendo cortadas ou que vem fruto de compensação ambiental para fazer bolsões na cidade que ajudem a evitar enchentes e que também ajudam a melhorar o nosso clima, já que, infelizmente, a gente tem esse crescimento da temperatura nos últimos anos em Belo Horizonte que está nítido para todo mundo. Deixa eu trazer participações aqui, Marcela, até pegando um pouco sobre o que você falou, porque, por exemplo, olha o Bill aqui, são dois comentários, eu vou juntar os dois para você comentar. O Bill falou assim, por que a prefeitura não faz o plantio de outra árvore no local da que foi suprimida? E também, por que não incentiva o plantio de árvores nos bairros? Tem ruas que não tem nenhuma árvore. E aí eu emendo esse comentário com o nosso querido Anderson Silveira no nosso YouTube, hein, gente? 98 Live. Vai lá, faça sua inscrição, dê seu like e participe do programa por lá. Posso plantar árvore por minha conta no passeio da minha casa? Eu posso chegar ali, quero uma mangueira aqui na porta da minha casa. Eu posso chegar ali e plantar uma mangueira? Não Foi pode. estranho, né, essa frase? Não pode plantar árvore, é um crime ambiental e esse é um outro desafio que a gente tem também. A prefeitura, ela suprime, ela assume tudo para ela, né? Porque ela faz a poda, ela suprime, ela tem que fazer depois a supressão ali e a remoção da estoca e ela não deixa o cidadão sair plantando árvore por aí. O que eu concordo em certa medida, porque senão a gente pode ter até um problema escalonado aí dessas árvores espalhadas pela cidade sem nenhum tipo de gestão, né? Desse contato de espécies diferentes e tal. Agora, tem jeito de fazer. Vou voltar em Curitiba aqui. Curitiba, em janeiro, tô aqui com um case super quentinho. Distribuiu gratuitamente as mudas para os cidadãos, indicando, inclusive, como fazer esse plantio, onde fazer. E nos últimos 4 anos foram 400 mil árvores plantadas na cidade de Curitiba. A prefeitura ela tem um mudário, né? Eu não sei como é que a gente pode chamar disso, mas que ela cultiva várias mudas que, inclusive, são usadas nos projetos projetos urbanísticos, né, e paisagísticos das praças. Por que não usar desse mudário para distribuir mudas para os cidadãos que desejam plantar árvores em locais que eles sentem que tem que ter uma árvore fazendo uma sombra, refrescando um clima ali? É uma alternativa, chamar a população para ajudar nesse serviço que a prefeitura não está conseguindo fazer na velocidade que é necessária, né? Porque também você não planta a árvore já naquele estágio avançado, você planta um ramo, né? É aquela coisa fininha ali, tudo, e vai demorar, às vezes, uns 5, 6 anos para ela virar uma árvore de verdade, para dar uma sombra como era daquela árvore da Raul Soares. Então, são décadas. Mas não pode, viu, gente, sair plantando árvores por aí. Inclusive, eu sei que tem algumas pessoas que, em função da Stock Car, fizeram uma mobilização como essa.
Não pode, conta e risco das pessoas, mas eu, como gestora pública, que não posso incentivar vocês a saírem plantando árvores. Até o Israel aqui do Dona Clara, tem muita participação hoje, viu, Marcelo? Eu vou trazendo aqui, ó. Por que o manual da prefeitura não permite o plantio de árvores frutíferas? Entra um pouco nessa lógica que você falou, né? Até muita gente questiona exatamente isso, pô. Colocar frutas, né, pela cidade, pode ajudar até os moradores em situação de rua se alimentarem e tudo mais. Tem uma discussão em relação a isso. Tem um outro ponto aqui que foi colocado pelo querido Lucas Diniz, e esse ponto é interessante. As árvores que foram cortadas, qual é a destinação? Elas podem ser doadas para reaproveitamento? E aí eu também vou colocar uma pergunta. A prefeitura demora muito para recolher esse material, né? Os galhos, os troncos. Mais de 7 dias úteis. É dureza, né? Isso quando fazem 7 dias úteis. A gente recebe bastante demanda da supressão e da poda, mas também de finalizar o serviço. E aí fica aquele toco de árvore, às vezes, no meio do centro da cidade. As pessoas tropeçam, né? É um negócio que às vezes você não vê, porque não tem mais a barreira visual ali da árvore, mas tem um negócio no chão que na confusão do centro ali, o pessoal tropeça. E idosos, né, podem cair, então é perigoso. Mas assim, o que é o ponto? Essa questão das árvores, ela é muito complexa, tá, gente? Não pode sair plantando árvore porque tem espécies que são predatórias. Quando a gente fala de um parque municipal, de um parque das Mangabeiras, esses parques, eles têm um documento chamado plano de manejo, que é um manejo das espécies que estão ali, que tipo de evento que pode acontecer, que tipo de animal. Por isso que cachorro não pode ir no Parque das Mangabeiras, porque tem espécies nativas ali que podem ser predadoras para esses animais. Então, assim, essa parte ambiental, ela não é simples. Eu não estou aqui querendo só dar bronca na prefeitura, porque eu sei que é um negócio complexo. Mas que dá para a gente fazer de maneira preventiva, fazer esse mapeamento via satélite das árvores para a gente ter um acompanhamento em tempo real e ajudar o cidadão, né, a não precisar entrar no portal de serviços e fazer a solicitação. Dá para a prefeitura fazer esse corte e essa poda de maneira mais ágil, porque ela vai fazer de forma preventiva. Dá para a prefeitura manter esses laudos atualizados e comunicar com mais transparência com o cidadão se precisar fazer uma supressão. E depois de feita a supressão, dá também para ter mais agilidade no replantio e na remoção da estoca ali da árvore para conseguir que a cidade fique bonita, né? Especialista em gestão pública, Marcela Troppi, nossa colunista, toda terça-feira aqui na segunda edição do Central 98. Acabou o tempo, João, não posso fazer mas tem nada. participação para danar aqui, não dá tempo. Mas ela volta na próxima semana, na próxima terça-feira. E esse bate-papo pode continuar com Marcela nas redes sociais. Tem sempre caixinha de perguntas que é para você dar a bronca lá. Muito bem, gente. No @Marcela Troppi, a gente continua esse debate. Vou colocar uma caixinha de perguntas específicas sobre isso para a gente continuar falando sobre árvore. E, João, ao vivo aqui, ó, o prazo para retirar o toco da árvore, que é a destoca, né? São 88 dias úteis. O quê? Gente, não, para. 88? Ai, isso 88 dias úteis. É isso que Gente. É difícil. Mas você lembra que a gente fez uma conta aqui, que até a gente ficou fazendo conta de um negócio parecido com isso? É loucura isso, gente. 88 dias úteis. É o que tem para hoje, viu, gente? Marcela, obrigada. Até semana que vem. Obrigada, pessoal.